grande alegria estarmos aqui juntos, reunidos, conectando mentes e corações mais uma vez para fazer o estudo da doutrina espírita. O estudo de hoje, continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós fizemos o estudo deste capítulo e quase encerramos, porque nós fizemos a primeira parte, a teoria, né? E nós fomos para a prática, que é justamente a leitura e reflexões sobre os textos trazidos pelos espíritos superiores na Instruções dos Espíritos. Então, nós lemos e refletimos sobre essas mensagens, mas faltou uma, que é a progressão dos mundos, que é o item 19. É a última comunicação, a última instrução desse capítulo. E é com ele que a gente vai fechar o estudo de hoje. É uma mensagem de Santo Agostinho, ela foi dada a Kardec, né, em Paris, em 1862, e assim como as outras mensagens, ele seleciona e coloca aqui para fechar essa temática sobre as muitas moradas na casa de meu pai. Como é de praxe, a gente sempre traz algumas observações antes, durante ou depois da leitura desses textos. Vamos fazer algumas observações antes, dessa vez, antes de entrar no texto. A primeira coisa é, ele está falando progressão dos mundos. Quando ele fala progressão dos mundos e inicia a mensagem falando que o progresso é uma das leis da natureza, isso nos chama a atenção para dois pontos. Quer dizer, o que é uma lei natural? Isso já foi explicado no Livro dos Espíritos, no livro 3º, onde ele vai falar sobre as leis morais. E lá ele vai falar o que é uma lei natural. Então, quando a gente chega nesse texto, tem coisas que a gente começa a refletir. Progressão dos mundos, né? Então, quando a gente vai lá no livro 3º, do Livro dos Espíritos, nas leis morais, a gente tem esse capítulo iniciando com a lei divina ou natural, que é explicado o que é uma lei natural. A lei natural é uma lei divina. Quais são essas leis? Então, os espíritos superiores trazem 11 leis. Ele vai falar sobre a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, a lei de justiça, amor e caridade e, finalmente, ao cumprimento dessas leis é o que nos leva à perfeição moral. Deixa eu corrigir que eu falei 11 leis, né? São 10 leis. A 11º capítulo vai tratar justamente da perfeição moral quando nós nos encaixarmos dentro de todas essas leis. Então, mas o que é uma lei natural? Nós escrevemos um artigo exatamente para falar sobre as leis da natureza. O artigo é o seguinte: leis da natureza, compreensão do universo segundo os espíritos. As leis da natureza podem ser entendidas como a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, que indica o que ele deve ou não fazer. Elas são eternas e imutáveis, como o próprio Deus, e regem o universo, sendo a base fundamental da criação. A natureza é definida como um conjunto das obras da criação, regidas pelas leis imutáveis da divindade. O progresso da humanidade é realizado em virtude de uma dessas leis, que é a lei de progresso. Tais leis governam tanto o mundo material quanto o espiritual, sendo que o princípio espiritual é considerado uma das forças da natureza. Fenômenos como a reencarnação e as manifestações espíritas são consequências de leis da natureza e não algo sobrenatural. Deus estabeleceu leis que são justas e boas em sua totalidade,
A lei natural traça o limite das necessidades humanas e o sofrimento advém quando o homem infringe essa lei. Então, os nossos sofrimentos são consequências de nós termos infringido ou não cumprido essas leis. Em contraste, o que é contrário às leis da natureza é considerado sobrenatural. Um fenômeno que se repete ou se explica por uma causa conhecida deixa de ser um milagre ou sobrenatural e passa a fazer parte dos fenômenos naturais. Esse texto foi baseado em cima de passagens que, como esse texto ele vai ficar disponível, eu cito aqui as passagens de onde elas foram retiradas. Aqui estão as referências, né, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, no capítulo 6º, a Revista Espírita de janeiro de 62, a Gênese no capítulo 18, tanto no item 2 como no item 20, e o Livro dos Espíritos, Lei Divina ou Natural. Assim, a gente também reforça, mais uma vez, o subtítulo das obras, segundo o Espiritismo. Então, nós vamos entender o Evangelho de acordo com essas leis que nós acabamos de falar, que nós não aprofundaremos aqui, visto que a gente parte do princípio, lendo o Evangelho, que nós já estudamos tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns. Porque o nosso estudo, como a proposta dele é de ser cronológico, a gente então parte do princípio que nós já temos essa base fundamentada. E é por isso que a gente sempre fala que o livro que deve ser oferecido para as pessoas que chegam na doutrina espírita, e não necessariamente a uma casa espírita, né, mas quando uma pessoa chega no espiritismo, o que deve ser apresentado, a primeira obra que deve ser apresentada é o Livro dos Espíritos. Ou, como Kardec recomendava, e até mesmo ele escreveu um opúsculo, uma obra menor, né, que é uma síntese do Livro dos Espíritos, que chama O que é o Espiritismo. Porque se você não tem esses conceitos fundamentados, você provavelmente vai continuar fazendo as interpretações das passagens bíblicas de acordo com a igreja, ou uma mistura de dogmas da igreja com um pseudo-espiritismo. E quando chega nas instruções do Espírito, a compreensão, ela, percentualmente, ela cai ainda mais a compreensão se você não tem essa base. O que os Espíritos estão falando aqui é exatamente das leis que já foram trazidas, os ensinamentos que já foram, pelo menos, a parte basilar já foi trazida nessas duas primeiras obras de Kardec. Indo diretamente agora para o tema, vocês querem comentar alguma coisa antes de ir diretamente para o tema? Então, indo diretamente para o tema, vamos fazer a leitura. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, aqui nós temos mais uma lei natural, que é a lei da destruição. Né? Já começamos com a lei do progresso, e ele cita aqui a lei da destruição. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva
mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. E aqui, uma coisa também que o leitor atento, ele também sabe fazer a leitura nas entrelinhas. Os homens têm os animais como seus auxiliares, e nós devíamos cuidar e protegê-los. Então, é uma coisa muito importante. A gente ainda não trata os animais como eles deveriam ser tratados. Porque, apesar da gente ainda precisar da proteína animal para o sustento da nossa biologia, o problema não está aí. O problema está em como que a gente cuida desses animais. Quando eu falo dos animais, eu estou me referindo à própria natureza em si, né? A gente ainda tem zoológico, não é? Não é um cúmulo do absurdo? Mas vamos falar para o teu amigo que levou o filho para ver o panda lá no coisa. Eu falo que isso é maluco, né? Porque é a coisa mais natural, bichinho, tudo bonitinho. Será que é bonitinho? Você aprisionar um animal, tirar ele do habitat natural e obrigar ele a morar em alguns metros quadrados, né? O quanto esses animais não sofrem. Então, a gente ainda olha coisas como se fossem naturais, mas não é natural. Ou seja, por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a ter respeito com a criação. Mas estamos todos em progresso. O homem, quando atingir essa moralidade, ele vai respeitar mais. Quando a gente leu sobre Júpiter, aqui, a gente também teve relatos que os animais lá, eles já desenvolveram, né, e já são outro tipo de animais. Eles já são mais inteligentes e praticamente são eles que fazem todo o trabalho. Só que lá eles são muito mais respeitados e muito mais cuidados, né, pela humanidade daquele planeta. Por quê? Porque já é mais evoluído ali. Mas a gente atingirá, nós atingiremos esse estágio. Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos, os homens que a habitam. E aqui nós destacamos esse último parágrafo. Segundo essa lei de progresso, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que em hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á um mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Quando nós iniciamos esse capítulo, nós iniciamos com a mensagem que está em João, capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou não teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. E aí eu quero lembrar que nós também consultamos a tradução do Frederico Lourenço, da mesma passagem. E vocês vão lembrar que quando ele vai fazer a tradução diretamente do grego,
ele vai fazer uma observação a respeito dessas moradas. O que ele vai falar? Ele vai falar que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele vai pegar esse termo traduzido para português e ele vai falar que a palavra morada, no grego, moné, tem dois sentidos. Tem um sentido de paragem, como quem faz uma paragem em algum lugar no meio de um percurso, assemelhando-se assim ao sentido da palavra etapa. É nessa acepção que Monet é utilizada no relato feito por Pausanias, por exemplo, o autor do século II depois de Cristo, que escreveu uma descrição da sua viagem à volta da Grécia. Por que ele está citando aqui Pausanias? Porque como ele está trabalhando com a língua grega, ele está exatamente mostrando clássicos da literatura grega para mostrar esse termo em grego aproximado daquela época ali, para exemplificar o significado dessa palavra. Mas ele continua também com a segunda interpretação que a gente pode dar para essa palavra. Ele fala assim: por outro lado, moner liga-se ao verbo menu, que significa permanecer. Daí o sentido morada, né? Não tem a paragem e tem a morada, né? De permanecer. Qual o sentido que Jesus pretende aqui realçar? Ou seja, a gente está diante de dois significados, o que é comum em qualquer língua, né? Mas qual é o contexto que Jesus quis usar? Porque o primeiro sentido sugeriria que na casa do meu pai há pontos de paragem, etapas, rumo a novas etapas. Esse sentido permite colocar a hipótese de que nem toda pessoa que entra na casa do pai chega lá com o percurso completo. Ainda lhe faltam algumas etapas. E o segundo sentido sugere algo de mais estacionário e atendendo à ligação. Por isso que aqui ele pergunta: qual é o sentido que Jesus pretende aqui realçar? Lembrando que o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi escrito, né, muito antes do Frederico ter feito essa, essa tradução no grego. Ou seja, não dá nem para a gente falar, né, que o Frederico escreveu de uma forma que ficasse adequado para a nossa interpretação. Ao contrário, justamente quando você pega a tradução do grego, a gente começa a perceber como é que as interpretações que o Espiritismo dá, ela fica correta. Não quando você usa uma Bíblia que tem uma tendência, é, um viés mais católico, mais protestante, ou por aí por diante, seja qual seja a doutrina, né? Por quê? O que Santo Agostinho está falando aqui? Progressão dos mundos. E não é em cima justamente dessa passagem que Jesus falou? Então, segundo essa interpretação, qual é o sentido de morada que Jesus está dando aqui? Segundo essa lei, a terra esteve material e moralmente num estado inferior, com relação ao nosso estado atual. Atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se a mundo regenerador. Isso daqui não são etapas, né? Então, qual é o sentido de morada? Etapas. E aí, as pessoas podem perguntar, mas por que vocês usam a Bíblia do Frederico? Por ser uma tradução laica, sem viés religioso, sem viés ideológico. E quando a gente vai, né, nessas traduções, a gente percebe que realmente o texto ele fica cada vez mais claro, principalmente
quem tem a chave para fazer essa interpretação. E o Kardec nos alerta exatamente sobre isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas das passagens que estão no Evangelho e das Escrituras sagradas é por falta da chave. Essa chave está inteira no Espiritismo. Quando você falou dos animais, eu fiquei pensando. Às vezes eu me sinto vivendo ainda no século XVII, no século de René Descartes, que na verdade ele falava que na verdade os animais não têm alma, eles não sentem, mas eles têm sentimento. E é isso que precisa ser respeitado. Pois é, eles não têm uma alma igual a do homem, É, mas eles exatamente. têm uma alma. A ideia é que ele não fica na erraticidade. Ele volta para um todo, ele leva a experiência dele e ele volta. Agora, a gente tem que lembrar que o que está sendo desenvolvido nesses animais é o princípio inteligente que começou no mineral, começou como um átomo. É que, na verdade, eu pensei no René Descartes, porque o que diz o Espiritismo, tudo bem, mas o que permeia na sociedade é a ideia materialista, que os animais são pura carne. O pior é quando a igreja pega essa ideia e transfere para homens, tentando inferiorizá-lo e escravizá-lo. A igreja fez isso. Então, você podia matar índios e negros porque lá eles eram igual a animais. Se o animal não tem homem, esses homens também não têm alma, porque são igual a animais. E as mulheres também não teriam alma, porque também são inferiores. Aí vem Darwin, né, com a teoria da evolução, e acaba dando um viés para a raça negra, né, para raças Uhum. inferiores. No século XIX, a frenologia, falando das raças inferiores. Essa é a grande diferença entre a escravidão aqui no Brasil e a escravidão que existia com os gregos. Nos gregos, na verdade, o escravo tinha outro patamar. Ele era respeitado, num certo sentido. Chegamos, então, ao final de mais um estudo, com grande alegria, que nós, então, anunciamos também que nós teremos um próximo estudo, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente se encontra, então, com essa nova temática no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.